a Frente Brasil Popular avalia o momento político após a aprovação do processo de impeachment na Câmara. O movimento foi criado no ano passado para fazer frente à oposição que trabalha pela perda do mandato da presidente Dilma. Ele reúne centrais sindicais, movimentos sociais, partidos de esquerda, coletivos e entidades estudantis. Eu converso com o sociólogo e integrante da Frente Brasil Popular, Frederico Santana Rick. Bem-vindo, Fred. Muito obrigado. Fred, a Frente foi surpreendida pela derrota do governo, afinal aprovaram essa admissibilidade do processo de impeachment. Foi uma surpresa essa derrota ou já era esperado? A Frente já tinha uma leitura da falência do nosso sistema político e da nossa representação congressual. A gente vinha denunciando e exigindo, inclusive, na nossa plataforma, a reforma política, justamente por perceber um Congresso bastante fisiológico e bastante atrelado a interesses dos seus financiadores de campanha. Havia, obviamente, uma expectativa de que toda a nossa pressão popular pudesse nos permitir um placar mais favorável. Mas dizer... Não foi por falta de pressão? Você acha que faltou, que podia o movimento ter pressionado mais? A minha expectativa e a expectativa da coordenação nacional da Frente, do coletivo nacional da Frente, era que as mobilizações chegassem aonde chegaram, com a capilaridade que nós alcançamos. Nós conseguimos ter atividades nos 26 estados e no Distrito Federal. A gente envolveu, em termos de atividades com juristas, intelectuais, culturas as mais diversas, fugiu ao controle, tanto da Frente Brasil Popular como de qualquer outra organização. As atividades se multiplicaram. Nós temos, para falar de Minas, uma leitura, uma compilação de atividades realizadas em mais de 500 municípios em nosso estado, todos eles em defesa da democracia e contra o golpe, e nesse sentido o balanço é muito positivo. Aliás, desse momento que nós estamos vivendo, talvez o que nós temos de mais positivo em termos de leitura da conjuntura é essa toda movimentação e esse envolvimento que houve de diferentes segmentos da sociedade. Né? Uhum. Essa face bastante conservadora da Câmara, não se pode dizer que seja muito diferente no Senado. Né? O Senado tem os partidos que são fortes na Câmara, são também fortes no Senado, tem uma representação importante. Como é que é a expectativa em relação ao Senado? Porque quando você diz são parlamentares conservadores e tal, eles não guardam uma correspondência de ideias, de valores, não existe uma afinação política com esses grupos que compõem a Frente Brasil Popular. E nem mesmo com a sua base eleitoral, né? A gente viu na votação da Câmara que deputados que foram eleitos como a base majoritariamente votou na presidenta Dilma não corresponderam aos interesses dos seus eleitores, né? Há uma decepção de forma geral dos eleitores para com os seus parlamentares, e ao longo do dia de ontem e do dia de hoje, né, posterior à votação, a gente já percebe as manifestações de descontentamento as mais gerais, né? O que eu acho importante é que essa derrota na Câmara, se havia ainda alguma liderança que tinha algum tipo de ilusão com a institucionalidade, com essa atuação institucional, ela ficou por terra a partir daquela votação. Acho que a gente teve uma aula de política. Isso vai se repetir no Senado? A nossa expectativa é que é muito difícil se não houver uma grande pressão popular. A Frente Brasil Popular está menos preocupada com a incidência necessária em termos de lobby político, de articulação lá no Senado, e mais preocupada com a construção da força social necessária, das mobilizações necessárias para que essa pressão venha da sociedade. Então, quando eu digo que a gente perdeu qualquer ilusão com essa atuação institucional, não é no sentido de desprezar a necessidade de pressionar o Senado. A sociedade está permeável a isso? Porque o que a gente vê, e até algumas pesquisas que foram feitas, estão mostrando que existe uma grande parcela da sociedade que está fora da rua. É verdade. Que está assistindo os acontecimentos. Não é? E posso estar errada, mas também mostram que quem está indo para a rua é a classe média, seja majoritariamente, seja de um lado ou de outro.
Eu acho que isso procede em termos, e vou me explicar por quê. Num primeiro momento, ao longo do ano passado, as mobilizações foram ocorrendo todos os meses de um lado e de outro, né? Tanto os amarelos quanto os vermelhos, vamos dizer assim, né? Para simplificar. Para simplificar, a direita e a esquerda brasileira. Aos poucos, eu acho que com a entrada em cena de novos segmentos da sociedade, a gente viu que essa onda estava num crescente, em termos de alcançar novos segmentos, novas classes sociais. Para mim, o que comprova isso, entre outros fatores, é a própria pressa que eles tiveram em correr com o processo no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados. Porque eles viam que, pouco a pouco, a adesão ao impeachment foi perdendo a adesão na sociedade. Ela chegou a estar entre os favoráveis com mais de 70%, como as pesquisas mostraram, e na última semana já estava na casa dos 50 e poucos por cento, mostrando que ela foi pouco a pouco verdade. perdendo essa... Ou seja, semana passada tem. Se a gente tivesse tido um pouco mais de tempo, né, se eles não tivessem corrido tanto com o processo, feito ele de maneira tão atabalhoada, com tanto assodamento, era muito... Você acha que então isso foi calculado? Foi calculado. Por conta dessa Aliás, perda de apoio? Eu acredito, Vivian, que a direita, inclusive, tem esse grande fator favorável a ela, né? Que é o poder de controlar o tempo. O tempo das votações, o tempo que os processos transcorrem. No Senado, ao menos isso, a nossa expectativa é que a atitude seja um pouco mais republicana, um pouco mais democrática, que não haja esse assodamento, que possa se transcorrer com calma. O presidente do Senado, Renan Calheiros, está sinalizando nesse sentido, mas ele também tem um comportamento um pouco dúbio, né? Muitas vezes dúbio, a gente não sabe exatamente o que ele está pensando. Não dá para confiar, nem nos senadores, nem no presidente do Senado. Mas a gente vai forçar para que se respeitem os prazos e as normas constitucionais no processo de votação. Agora, que tipo de articulação a frente está pensando para fazer essa pressão? Bom, antes de mais nada, nós temos um calendário de lutas. Como eu falei, a nossa principal preocupação nesse momento é mobilizar a sociedade para denunciar o golpe que está em curso, explicar para a sociedade quais são os riscos que estão por trás dessa movimentação, porque para além da retirada da presidente tem um programa que querem implementar, que é o programa derrotado nas eleições de 2014, e tem um calendário extenso, que vai de agora até a primeira quinzena de maio, quando então a gente espera que tenha esse desfecho no Senado. Por parte da bancada dos deputados lá no Senado, que são democráticos, estão contrários ao golpe, há toda uma articulação sendo feita para convencimento dos indecisos, que também existem lá, e para conseguir chegar a um resultado favorável. Você falou em calendário, tem as atividades já? Tem. Quase todos os estados, Minas é um deles, vão fazer marchas saindo do interior do estado no sentido da capital. Aqui em Minas, por exemplo, a gente sai de Ouro Preto, porque a gente tem a entrega da medalha da Inconfidência no dia 21 de abril, e a gente sai de Ouro Preto no dia 22 de abril e chega em Belo Horizonte no dia 26 de abril. A ideia é chegar aqui com um grande ato em defesa da democracia e contra o golpe. Na sequência, no dia 1º de maio, a orientação é que se realizem assembleias nacionais da classe trabalhadora e assembleias estaduais nas capitais, na ideia de tirar um grande calendário de luta. O que as organizações estão desenhando é que a gente faça muitas ocupações, muitas paralisações, interrupção do transporte da produção, da mercadoria, na ideia de passar um recado muito claro para a direita brasileira. As rodovias federais, então, devem ter protestos, manifestações. Do MST. Não só do MST, né? Mas o MST, com certeza, vai estar junto nessa agenda. Ele é o movimento com maior capilaridade para fazer isso, pelo interior? O Brasil possui uma rede de sindicatos muito grande, muito capilarizada, e a gente conta com essa participação porque são esses os trabalhadores que veem risco aos seus direitos, né? O MST, com certeza, tem uma capacidade de unidade nacional que contribui muito nesse momento. Já tem uma fala sobre greve geral. Isso pode realmente acontecer? Pode acontecer porque os trabalhadores estão vendo em risco seus direitos. Então, quando os trabalhadores se veem ameaçados, veem que o que está em jogo são justamente os ganhos que tiveram, são justamente a sua qualidade de vida, isso pode acontecer. À medida que a gente conseguir fazer esse diálogo com a sociedade, mostrar para esses trabalhadores os riscos que eles estão correndo com esse golpe,
a chance de que essa greve geral venha acontecer é muito grande. No dia 1º de maio, quando a gente realizar essas assembleias da classe trabalhadora, a expectativa é que se faça essa conversa com os trabalhadores e então esses trabalhadores é que têm que definir se vão ou não querer fazer uma paralisação nacional, uma greve nacional. Uhum. A Frente Brasil Popular fala também em defesa da democracia, né? Contra o golpe, em defesa da democracia. A democracia está em risco? A gente entende que está em risco na medida em que, para se levando a cabo o impeachment, se está flexibilizando as regras constitucionais. A gente entraria numa situação bastante caótica no país, porque é a instabilidade total. Não há como você respeitar o Temer, uma vez ocupando o cargo de presidente, uma vez que ele não foi legitimamente eleito e utilizou de artifícios que usurpou aquela cadeira, né? Então, nesse sentido, a gente vê um risco muito sério. Qualquer governador, qualquer próximo presidente pode ser retirado a qualquer momento, bastando para isso que haja uma insatisfação com ele, bastando motivos políticos, o que não é o que está previsto na Constituição. O objeto do impeachment, né, o instrumento do impeachment, é legítimo, é importante, é bom que nós possamos lançar mão dele, mas ele é muito claro, é preciso que haja comprovação de improbidade administrativa, de algum crime por parte da presidência da República. Não é o que nós temos. O vice-presidente Michel Temer, ele tem, apesar de ser uma figura nem tão conhecida assim, né, mais recentemente, que o nome dele se torna mais conhecido, mas ele tem muita rejeição. Uma pesquisa recente que foi feita lá em São Paulo, entre os manifestantes, tanto os amarelos quanto os vermelhos, indicava que ele tem mais de 50% de rejeição entre os amarelos e entre os vermelhos mais de 80%, né, na casa dos 80%. Como é que você vê a questão da legitimidade dele? Não é? Quer dizer, a Frente Brasil Popular se coloca como uma crítica e uma adversária de um eventual governo dele. Não é? Agora, a legitimidade dele, ele vai buscar construir. E ele vai buscar construir com quem está apoiando ele agora, empresários e tal. Como é que você vê esse cenário e a perspectiva de um embate de classes mesmo? Mesmo antes dele vir a assumir, caso venha assumir em definitiva a presidência, o Fora Temer já vai estar colocado, já vai estar na boca de todo mundo. Na verdade, ele não é realmente nem um pouco querido, nem conhecido. As últimas intenções de voto deram para ele 2% dos votos. Ele está também sendo investigado, indiciado, né? Ele já foi citado em alguma das delações, inclusive da Lava Jato, e isso coloca um risco tremendo. Vai se tornar um país ingovernável. Ele não vai ter sossego para governar, tanto por parte da sociedade, e como diz as lideranças dos próprios movimentos que têm chamado os atos da direita, né? Eles também vão para a rua contra o Michel Temer. Eles não aceitam como legítimo o Michel Temer. Você não acha que esses grupos vão dar uma folga para ele, não? Olha, os grupos que convocam, pode ser que por seu atrelamento político e partidário, venham a dar uma folga para ele. Mas a base social que está sendo mobilizada, ela pode ser mobilizada também para o Michel Temer, porque, a princípio, ele também está sendo acusado de corrupção tanto quanto outros, né? E pior é a gente imaginar que o vice-presidente é o Cunha, né? E que retirando o Michel Temer, a gente teria o Cunha como presidente do Brasil, né? Que tem um índice de rejeição ainda maior e uma unanimidade quase nacional que gostaria de vê-lo preso, né? Quais são os maiores temores em relação a Michel Temer no governo? Os maiores temores são que ele implemente tudo aquilo que eles estão querendo implementar, que é julgar a crise na costa dos trabalhadores. Que ele, por exemplo, revogue o marco regulatório do pré-sal e retire da Petrobras o caráter de exploração, ou mude o regime de partilha, retire o conteúdo nacional, que é de um bem imensurável, de uma quantidade de riqueza imensurável que poderia botar o Brasil no outro patamar, e ao fazer isso ele joga essa riqueza na mão das multinacionais internacionais, o que nós tínhamos conseguido reverter com o atual marco regulatório. Perigos sérios para a legislação trabalhista. Tem 55 projetos tramitando na Câmara de Deputados, todos eles de retrocesso na legislação trabalhista. Essa semana inicia a votação da terceirização. Inclusive,
a proposta do projeto de lei que flexibiliza, né? Que aumenta a possibilidade da terceirização, porque ela possibilita a terceirização, inclusive para atividade fim. Hoje ela é só possível para atividades secundárias, ela passaria a ser inclusive para atividade fim. Mexe de forma significa que uma escola, né, que hoje não pode ter CLT. Exatamente. Significa que uma escola que hoje não pode terceirizar os professores, poderia terceirizar até os professores, contratando eles abaixo do teto salarial, com menos direitos, né? Isso é muito sério. Há projetos tramitando que inclusive permite que o negociado prevaleça sobre o legislado. O que isso significa? Que caberia a cada negociação entre sindicato patronal e sindicatos trabalhadores regular as leis trabalhistas. Os trabalhadores podem abrir mão de direitos constitucionais, como 13º, como férias, e as federações da indústria, tanto a de São Paulo quanto a do Rio, têm dito abertamente, inclusive a CNI, né, Confederação Nacional da Indústria, na semana passada, no seu programa, apresentou claramente as suas propostas, não toca no assunto de combate à corrupção, não toca em nenhum assunto de programas sociais, políticas sociais. Você acha que a Lava Jato vai ganhar um outro plano aí, vai ficar relegada a um segundo plano? Qual que é a sua expectativa sobre essa? Quando a gente vê que a maior parte dos políticos que votaram favoráveis ao impedimento da presidenta Dilma estão sob alvo da investigação, quando a gente vê que o presidente da Câmara de Deputados, Eduardo Cunha, está aí sendo citado por todas as delações, a expectativa maior é que o golpe esteja em curso também para conseguir parar a Lava Jato. Isso aí está sendo dito por todos os analistas e cientistas políticos, né? A expectativa é essa. O próprio Relações Institucionais da Operação Lava Jato, em palestra recente, há 15 dias atrás, deixou muito claro que os governos anteriores todos interrompiam esses processos de investigações quando isso chegava nos políticos, né, mais relevantes, e que o medo deles é que isso viesse a acontecer. Mesmo estando no Supremo? Pois é. No caso dos políticos, ainda teríamos o Supremo para tentar pressionar e exigir que faça justiça. Mas a Operação Lava Jato vai muito para além deles e a maior parte deles não estão sobre a alçada do Supremo, né? Só para encerrar, as esquerdas, como é que elas vão caminhar, pensando aí, vamos dizer que o impeachment afinal passe e a presidente seja afastada em definitivo. Como é que você vê o caminho que as esquerdas vão tomar, que esses grupos, esses movimentos sociais devem tomar nos próximos, a médio e longo prazo? Toda crise é oportunidade para superação. Parte das dificuldades que estamos sofrendo foi erros cometidos. Então a crise é uma oportunidade para a gente avaliar esses erros e não incorrer mais neles e repensar a estratégia. Erros do PT? Erros do PT, inclusive. Erros do PT, inclusive. A expectativa é que a gente supere limites e gargalos que hoje a esquerda tem. Por exemplo, no diálogo com a sociedade. Hoje, a esquerda está refém de um oligopólio dos meios de comunicação e não tem um canal de comunicação da esquerda, como outros partidos aqui da América Latina, como outras organizações, e a esquerda na América Latina possui, ou mesmo na Europa, né? Então a gente precisa vencer esse limite, construir um veículo de comunicação próprio da esquerda. Uma parcela considerável da esquerda deixou de fazer um processo de formação política, de elevação do nível de consciência, do trabalho de base. Isso vai ser retomado com muita força. Nesse sentido, o período é promissor, no sentido da gente superar e da gente avançar esses limites. E também há um processo maior de participação, de envolvimento de toda a sociedade, né? É uma percepção, como disse, foi uma aula de política assistir os parlamentares votando, né? Eu acho que isso desperta um desejo pela participação e de envolvimento, e isso precisa ser aproveitado nesse próximo período. E a figura do Lula nesse contexto, como é que você vê? Bom, antes de mais nada, ele nesse momento está se tornando o principal alvo, né? Porque ele tem um legado a ser atacado, ele tem um simbolismo a ser atacado e oferece um risco real para a direita nas eleições de 2018. Por isso ele se torna objeto de tanta atenção e alvo de tanta
ofensiva por parte dessa direita. Ele vai seguir sendo esse patrimônio para a esquerda e vai seguir tendo um papel muito fundamental, mesmo nesse processo de reorganização da esquerda e de, quiçá, a construção de novos instrumentos políticos, novas organizações e mesmo novo partido político. Como é que você vê o personagem Marina? Nós vimos uma pesquisa recente que o ex-presidente Lula ascende novamente ao primeiro lugar na preferência de um eleitorado numa eventual disputa em 2018. Marina, em alguns cenários, empata com ele, não é? Como é que você vê a figura da Marina? A atitude que ela adotou no último período de se recolher está beneficiando ela nesse momento, porque a princípio ela fica parcialmente blindada. Mas não acredito que ela tenha condições de alçar voos ou de sair desse patamar que ela tem apresentado nas pesquisas. Ela tem pés de barro, né? Literalmente. Por quê? Ela que se arvora, por exemplo, defensora das causas ecológicas, não se manifestou sobre a tragédia de Mariana. Ainda não deu uma única declaração. Uma tragédia que destruiu 700 quilômetros de rio, toda uma bacia, que matou 19 pessoas, e ela não fez nenhum pronunciamento. Ela tem claros vínculos com interesses internacionais e isso começa a aparecer em algumas reportagens de mais fôlegos e algumas investigações. Isso acaba tornando ela bastante vulnerável. Além disso, ela não é confiável nem para a esquerda, nem para as forças populares, nem para a direita, porque ela também tem tido uma atitude bastante vacilante frente a determinados temas, né? Então eu acredito que ela acaba não sendo alternativa, nem para um lado, nem para o outro. Até porque acho que 2018 nunca esteve tão longe, né? É verdade, não sabemos o que será. É verdade. Frederico, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço. Eu conversei com o sociólogo Frederico Ricchi, que integra a Frente Brasil Popular. Ele é também coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC de Minas. E nós falamos aqui sobre como as esquerdas que se organizaram na Frente Brasil Popular contra o que eles chamam de golpe contra o governo Dilma e em defesa da democracia, como eles estão se articulando agora que o processo do impeachment chega ao Senado e como é que ele vê essa articulação daqui para frente, um pouco mais de forma um pouco mais distante, inclusive em 2018, um ano que deveria ser o ano de eleições. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.